partir do momento, o juiz sentencia e homologa aquele acordo. É como se eu levasse um contrato, um negócio novo para o juiz validar e os meus credores tenham a segurança de que aquilo que foi negociado agora vai ser cumprido, porque tem um plano específico para ser seguido. Toda recuperação judicial ou extrajudicial, ela vai ter um plano a ser seguido para tentar salvar esse empresário ou sociedade empresária. E lá nos artigos 5º a 74 da lei, vocês vão ver essas normas gerais para se estipular esse plano e tentar recuperar. É mais ou menos, grosso modo, seria isso. Então, existe essa possibilidade de ser extrajudicial, como existe a possibilidade de ser judicial. Nós vamos falar mais para frente de um papel específico de vocês, peritos contábeis, nesse procedimento como um todo, mas desde já eu vou destacar um. Você que presta, por exemplo, assessoria para uma empresa que está numa situação difícil, você pode capitanear, intermediar esse processo de recuperação extrajudicial. Ou seja, você pode chamar o pessoal, negociar, mostrar dados, planilhas, projeções, negociar isso daqui junto com os administradores, ter um papel fundamental nesse novo negócio, né? Por conta do seu conhecimento contábil, por conta da sua expertise aí, que está sendo adquirida agora nessa disciplina. Então, olha um novo ramo de negócio a se desbravar. Não necessariamente esperar ser nomeado pelo juiz ou pelo administrador judicial como perito oficial. O trabalho extrajudicial é bem melhor remunerado, você tem mais liberdade, você pode inovar, talvez, e existe essa possibilidade na recuperação extrajudicial. Por quê? Porque as partes determinam as regras, grosso modo. Tem limites, né? Tem que seguir o que está na lei, mas, por exemplo, não pode... qual seria um dos limites? Só para dar um exemplo. Eu não posso desmerecer um credor em face do outro. Eu sou um atacadista de cereais. Eu devo fornecedor de trigo e devo fornecedor de fubá um valor parecido. Não posso priorizar com datas parecidas de pagamento. Não posso priorizar o fubá além do trigo, em detrimento do trigo, né? Eu não posso tratar de forma diferente os iguais. Então, esse seria um limite desse negócio extrajudicial que eu vou fazer aqui. Então, se eventual plano extrajudicial for feito, tem que contemplar os dois, condições parecidas para o pagamento, etc. Só para dar um exemplo. E você, perito contábil, pode ter um papel importante nesse caminho aí. Então, existe a extrajudicial fora do juízo e existe a judicial dentro de um processo mais burocrático, né, mais custoso, como nós vamos ver. E quais seriam essas vantagens e desvantagens de cada um? Bom, primeiro os custos, porque a tendência é que quando você resolve dentro da autonomia da vontade, sentando numa mesa redonda com seus fornecedores, tentando tirar dali um plano de recuperação, você vai gastar menos. Você não vai gastar com advogado, não vai gastar com custos processuais, você vai ter uma série de despesas que você vai conseguir economizar. Existe o chamado engessamento processual, ou seja, se você tem regras específicas dentro de um processo judicial, você fica sujeito aos prazos, à boa vontade de servidores, ao juiz querer trabalhar na forma e tempo determinados. Então, assim, a judicial teria esse prejuízo, embora a segurança esteja, talvez, no procedimento judicial, ele não desacredita disso, é engessado, a gente sabe como é que é a justiça é morosa. Então, a extrajudicial teria essa vantagem. Mais barata, mais célere, menos visibilidade pública, porque o processo é público. Às vezes não é interesse da empresa falar que está quebrando, não é interesse dela estampar lá nas redes sociais ou no jornal, que pode acontecer, já que o processo é público, ela vai resolver isso internamente, extrajudicialmente. Então, essa visibilidade, às vezes, pode até afetar. Aconteceu com a Oi em recuperação judicial. Eu mesmo saí fora da Oi. A Oi, eu tinha o telefone Oi, o serviço já era pessimamente prestado, e quando veio o gatilho lá da recuperação da Oi, não sei se vocês estão sabendo, há alguns anos já a Oi vem passando por isso, a primeira coisa que eu fiz foi sair, porque falou, está quebrando, não quero ser mais um credor desse pessoal. Então, assim, dentro dessa perspectiva, essa visibilidade do processo judicial pode ser nociva para o ramo. Não que seja ruim em algumas determinadas situações, mas em determinado ramo pode ser nocivo, você pode perder bons negócios. Enfim, é possível que se visualize isso. E
Outra vantagem e desvantagem dos procedimentos é que na judicial existe a figura do administrador judicial. É alguém que você vai ter que bater continência. Você sócio, você empresário, vai ser praticamente tirado da gestão e vai ser substituído por alguém que o juiz nomear. E isso, muitas vezes, pode trazer um impacto para a empresa, porque se você tem a possibilidade de negociar extrajudicialmente aqui, você ainda tem as rédeas do seu negócio. Com o administrador judicial, não. Então, existem grandes empresas, não sei se vocês estão acompanhando aí a repercussão do último trabalho do Sérgio Moro, que foi acusado de receber valores de uma empresa. Essa empresa é especializada em acompanhar a recuperação judicial de grandes multinacionais, e foi assim com a Odebrecht. Desde do pequeno empresário aqui, que pode eventualmente ter um administrador nomeado da cidade, um advogado, um perito, como as grandes multinacionais, como é o caso das construtoras envolvidas na Lava Jato, receberam, por indicação do juiz, a necessidade de obedecer ordens de um administrador judicial, que pode ser uma empresa, como pode ser um profissional, pessoa física. Então, existem vantagens e desvantagens, e vou ser muito honesto, tendendo e sendo possível negociar essa judicial muito mais vantajoso, muito mais barato, talvez impossível, considerando que você não vai conseguir convencer todos os seus servidores a anuírem aquilo. E no judicial não tem opção, né? No judicial é a caneta do juiz que pesa. Então, se for possível, o consenso prioriza. Se não for possível, para a via judicial, que é onde existe o caráter urgente das determinações. Consequências específicas da recuperação judicial. A empresa se restabelece, cumpre as metas e no plano, tem essa sobrevida, se reestrutura, ou, infelizmente, segue para a falência, que seria essa morte da pessoa jurídica, essa falibilidade dela. Título de curiosidade, lá no artigo 47 da lei, ela conceitou o que vai ser essa recuperação, no caso judicial, e quais são os seus objetivos, que a gente acabou de falar aqui. E o artigo 50 traz meios de recuperação judicial. O que seriam esses meios de recuperação judicial? O que tem que constar no plano de recuperação? E lá o rol é não taxativo. Por quê? Porque vai depender muito da realidade da empresa. Às vezes você precisa de mais prazo para pagar. Às vezes você precisa renegociar, bater juros de alguns débitos. Às vezes você precisa de uma moratória, né, uma suspensão para poder se restabelecer. Às vezes você precisa mandar alguns funcionários embora, dispensar alguns funcionários. Às vezes você precisa buscar uma recuperação fiscal, um refis. Enfim, há casos e casos, e a lei especificamente traz um rol não taxativo de possibilidades de constar nessa recuperação judicial. Se for judicial, isso vai ser determinado dentro do ano, elaborado pelo administrador judicial, com o conselho de credores, dentro de uma assembleia. Se for extrajudicial, o próprio devedor, empresário, sociedade empresária, com seus credores, criando um documento a partir daqui, e esse documento sendo a Bíblia, diz assim, a ser seguida nesse processo de salvação econômica e financeira. Tranquilo até aqui, gente? Recuperação judicial? Pessoal, vocês estão aí? Bruna falou que está ok? Sim. Beleza. Como eu disse, a minha ideia é ficar lendo artigos, mas dando esse primeiro olhar sobre a Lei 11.101 e traçando algumas características pontuais para vocês depois a fundo pesquisarem. No direito a gente tem, não sei se só no direito, né? Na graduação em geral a gente saca aquela ideia de que formei sabendo muito pouca coisa, mas eu não posso formar sem saber onde ter as respostas, né? Se você formou sabendo onde é que estão as respostas, pode ter certeza que você está no caminho certo. Não precisa decorar. Imagina se eu tivesse que decorar o Código Civil, mais de 2.000 artigos, essa lei de falência com centenas de artigos, a Constituição com 300 e tantos artigos. Então, assim, você não precisa decorar, você precisa entender a essência e, a partir dali, saber manusear seus instrumentos de trabalho nos operadores do direito à lei. E nos seus também, enquanto peritos, né, possíveis peritos, vocês têm que ter conhecimento jurídico para isso. Bom, então, tentou recuperar, seja esse judicial ou judicialmente,
Se não foi possível, se descumpriu o plano de recuperação, se no meio do caminho acabou a água, acabou o combustível, só sobra uma alternativa, o procedimento de falência. Então, descumprindo o plano, ou se comprovado que a empresa não possui condições de satisfazer suas dívidas, é decretada a falência. E essa falência ela tem que ser feita por meio de sentença. Sempre a falência vai surgir, digamos assim, o pontapé inicial dela, inicial não, né? Digamos assim, a sua caracterização, o inicial seria com a petição de interessar ao juiz, mas o ponto de partida quanto a sua caracterização, ela só a partir da sentença específica, que vai justamente fundamentar essa impossibilidade da empresa permanecer ativa e no mercado, porque não consegue honrar seus compromissos. No processo de falência, há 3 figuras que compõem como auxiliares do juiz, que são eles: o administrador judicial, o fiel depositário de alguns bens específicos, muitas vezes o próprio devedor ou algum credor, e o leiloeiro. Porque a ideia da falência é o seguinte: olha, decreta a falência, reúne tudo o que há de créditos de bens em geral, naquilo que chama de massa falida. Essa massa falida ela vai ser administrada por um administrador judicial e, eventualmente, vai ser vendida, alienada, para capitalizar o suficiente ou parcialmente para poder quitar os débitos existentes na hora que nós vamos ver ali. Então, bota tudo num bolo, esse bolo é chamado de massa falida, e esses bens que estão nesse bolo, essa massa falida, vão ser vendidos por quê? Por um leiloeiro, no processo judicial. Destaquei para vocês também aqui, ó, o processo de falência implica na limitação do valor total de eventual credor tem a receber. Como eu disse, você tem que, como diz minha avó, do saco à imbira. Ou seja, alguma coisa você tem que levar. Então, se você não tem o que você espera, que é o crédito total, crédito de juros, correção monetária, você vai flexibilizar ali, porque é isso ou nada. Você recebe aquilo que tem, ou você não recebe. Sobretudo se você estiver no fim da fila. Nós vamos ver quem são, que estão no fim da fila. Então, como eu disse, tem que abrir mão de alguma coisa, eventualmente você, credor, vai ter que abrir mão na falência. Lembrando que aquela figura da Assembleia Geral, para constituir um conselho de credores, né, trabalhando conjuntamente com o administrador judicial, buscando o melhor interesse dos credores, sempre vai existir. Mas o que tem que deixar claro é que no frigir dos ovos você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, a falência é um procedimento muito mais incisivo, pois no ato de decretação, geralmente, como é que funciona? O juiz tira todo e qualquer poder dos sócios, paralisa a empresa ou atividade empresarial do empresário individual, demite funcionários, tudo com base na ordem, né? Quem vai fazer isso é o administrador, mas a ordem judicial vem nesse sentido, falou, opa, para aí, congela. O que nós temos aqui? Nós temos uma massa falida, nós temos bens específicos, tem pessoas para receber, a empresa não está apta para funcionar mais. Então, dentro dessa perspectiva, a falência é drástica. Começou com a tal sentença que decreta a falência, ela é drástica para a empresa, para a atividade empresarial, porque aquilo ali vai necessariamente representar o fim dela. Mais dia, menos dia, ela vai acabar. Então, é importante ter essa noção de que é uma verdadeira pancada na atividade, porque de fato não pode continuar existindo. Então, os sócios também não ficam livres de eventuais responsabilidades, porque uma vez que são retirados da gestão, o administrador judicial e vai averiguar o que aconteceu. É exercício de gestão temerária, é exercício de dilapidação patrimonial, tem vários crimes que são possíveis ser cometidos. Então, assim, você sócio está livre de eventualmente ser responsabilizado, não. Não é aquele negócio, então o que sobrou é isso, você se vira para receber. Não é assim que funciona, não. Embora eles, sócios, não estejam em gestão, ainda podem ser responsabilizados penal ou civilmente pelo que é encontrado lá. Então, essa ideia do processo de falência pode ser subdividida em 3 etapas. Então, há um pedido de falência endereçado ao juiz e vai existir uma sentença que declara a falência.
Então, nesse pedido, eu vou descrever quais foram os atos, juntar eu, enquanto credor interessado, por exemplo, ou eu, devedor, quem pode requerer esse jus postulandi, vamos colocar assim, esse direito de peticionar, em regra, vai para o advogado, é claro, a legitimidade ativa para pedir, ela vai ser encarnada por quem? Por algum credor. Pô, tem lá milhões para receber e a empresa me deu o calote. Ela não aguenta pagar, então eu vou caçar um jeito de receber, pelo menos em parte. Ou eu, empresa, vejo que eu não estou com possibilidade nenhuma de continuar e essa impossibilidade de continuar implica que eu tenha que decretar a minha falência. Existe uma petição endereçada ao juiz até essa sentença que declara. Então, declarou a falência? Opa, realmente, está morto. Agora vamos trabalhar aqui para tentar tirar o máximo do que sobrou. Existe uma segunda etapa, chamada etapa falencial, que vai da sentença até o encerramento da falência. É nada mais, nada menos do que esse processo de liquidação mesmo, constituição da massa falida, apura o que tem, vende e paga quem deve. Existe um processo de reabilitação, que é a declaração de extinção das obrigações, ou seja, pagou tudo que deve. Uma terceira etapa é como se você estivesse se livrando daquilo. Ou seja, quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, muito obrigado. Deus lhe pague. É mais ou menos nesse sentido. É claro que eu estou sendo bem superficial aqui e bem sucinto no que eu estou dizendo, mas pensa assim, pediu, decretou a falência, apurou os haveres, pagou e, entre aspas, reabilitou, pagou tudo que deve ou parcialmente o que pôde. Então, essas três etapas são características do processo de falência. Onde esse processo tem que tramitar, seja a recuperação judicial, seja a falência, tá? É o juízo do principal estabelecimento do devedor. Então, vamos pensar assim, os tribunais de justiça, eles são organizados, a jurisdição como um todo é organizada em unidades estaduais, e essas unidades estaduais, ela tem como menor esfera de responsabilidade, vamos chamar assim, menor circunscrição, chamadas comarcas. Então, uma comarca pode eventualmente contemplar mais de um município. Aqui em Teoflotone, a comarca de Teoflotone, ela contempla esses municípios circunvizinhos aqui, Poté, Ouro Verde, Ataleia, entre outros. Então, a comarca de Teoflotone seria a competente, juízo da comarca de Teoflotone, seria a competente para poder processar a falência ou recuperação judicial das empresas ou empresários individuais que tenham o estabelecimento principal aqui. Exemplo, Farmácias Indiana, tem, sei lá, centenas de lojas na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Mas a matriz, o estabelecimento principal, Teoflotone. Se um dia ela vier a precisar, ela tem que ser tramitada aqui, movida aqui. Então, e lembrando, se existir uma comarca, esse juízo ele vai ser segmentado em varas. Então, existe a vara civil, a vara criminal, a vara dos juizados especiais. Então, essa subdivisão interna, muitas vezes pode existir uma vara específica de falências. Nas grandes comarcas, capitais específicas de outros, mas ainda pequena, perto da comarca de BH, de Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., geralmente é a vara civil que reúne essa competência relativa a falências também. Então, onde corre esse processo? Onde ele vai tramitar? No local do principal estabelecimento, na comarca onde existe o principal estabelecimento do devedor. O que é o principal estabelecimento? É o maior volume de negócios, a matriz, geralmente, né? Agora, não necessariamente, se existiu um grande depósito de uma empresa na Bahia e aqui só uma sede administrativa. Talvez lá, por conta dessa característica do principal estabelecimento, o juízo lá pode ser competente, porque os credores talvez estejam lá, é mais fácil administrar a massa falida de lá. Uma outra informação que é importante que vocês guardem, esse juízo competente é chamado juízo universal da falência. Por quê? Porque vai haver a reunião de competências para todas as causas que têm interesse na massa falida. O que é isso?
Uma vez distribuída a falência e começado o seu processamento, ou uma vez distribuída a recuperação judicial e começado o seu processamento, quando fala distribuída é ajuizada a ação, tá? Aquele juízo ali trata necessariamente de toda e qualquer causa que interessar a massa falida. Um exemplo, não sei se vocês lembram da Telex Free, aquela empresa gigante que foi acusada de pirâmide financeira e deu um calote na galera aí. Eu tenho uns clientes que tinham um débito a receber, né, um crédito a receber, e a gente moveu uma ação contra a Telex Free. Nesse intervalo, a minha ação tramitava aqui, porque os meus clientes contrataram um negócio aqui. Nesse intervalo, a gente descobre que a Telex Free faliu. Não sei se vocês têm algum crédito lá, se essa notícia caiu impactante para vocês, mas guarda essa informação, a Telex Free faliu. E falindo a Telex Free, o seu processo de falência passou a tramitar em Vitória do Espírito Santo. Então, automaticamente, essa minha ação que tramitava aqui, o juiz teve que declinar a competência para o juízo de Vitória do Espírito Santo, porque lá, por ser juízo universal, vai reunir todas as causas que envolvem aquela massa falida. Se Deus quiser, nós vamos receber alguma coisinha. Mas, enfim, só para exemplificar o que vem a ser esse juízo universal. Então, tudo se discute lá. Qualquer eventual ação nova, por exemplo, algum credor que foi sonegado, entre aspas, que não apresenta-se no rol lá para receber, que ainda não habilitou um crédito, tudo isso que eventualmente pode acontecer dentro do processo de falência, por meio de uma nova ação, vai ter que ser distribuída nesse juízo competente, nesse juízo universal. Tá, beleza? Então, vamos ser alguma dúvida até aqui, gente? Pessoal? Tranquilo. Beleza. Seguindo. Existem exceções a esse juízo universal, ou seja, algumas outras ações, elas podem tramitar nos seus respectivos juízos de competência primária. Então, algumas ações não vão diretamente, ou você vai ter que distribuir no juízo universal da falência. Exemplos: ações não reguladas pela lei falimentar, em que a massa falida for autor ou litisconsorte ativo. O que é isso? Às vezes a massa falida precisa discutir alguma obrigação pontual, não com o fornecedor, mas relativo a algum imóvel, alguma coisa que ela tem de crédito e que necessariamente precisa ser conhecido do devedor. Então, essa ação não vai necessariamente ter que tramitar no local do juízo universal onde tramita a falência. Reclamações trabalhistas. Então, o empregado ele tem a possibilidade de mover a ação no seu domicílio. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Então, o camarada trabalhou em Teoflotone, na empresa aqui em Teoflotone, e mudou depois para o Sergipe. A empresa faliu, tem crédito a reclamar, ele vai mover a ação lá em Sergipe. Ele não precisa vir aqui em Teoflotone no juízo de falência. Até porque as reclamações trabalhistas tramitam no juízo da vara do trabalho, que é outro órgão do Poder Judiciário. E o processo de falência tramita na Justiça Estadual. Execuções tributárias, o poder público, seja estadual, federal ou municipal, tem a prerrogativa de cobrar os tributos em juízo. Execuções tributárias vão tramitar especificamente nas suas varas de competência. Então, essas exceções